Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a resistência ao pacote de cortes de gastos e aumento de impostos. Para falar sobre as alternativas para tirar a economia da paralisia e as contas do governo do vermelho, eu entrevisto o economista Ladislau Dalbor, professor titular do Departamento de Pós-Graduação da PUC de São Paulo, nas áreas de Economia e Administração. Obrigada, professor, por estar conosco e obrigada pelo livro. O senhor me trouxe mais esse trabalho. Vamos aqui, isso, o pão nosso de cada dia. Um livro que eu tive a oportunidade de, não vou dizer ao senhor que eu li todo porque não deu tempo, mas eu vi com muita clareza a sugestão de alternativas para o desenvolvimento da economia brasileira e também a expectativa de como isso pode ser reproduzido em outras economias de outros países em situação difícil, né? Como o nosso. E é sobre isso que eu quero conversar com o senhor, professor. Mas tem uma dica aqui para o nosso telespectador. Quem tiver interesse nesse livro, que é muito esclarecedor, pode procurar na Fundação Perseu Abramo, via internet, no site da Fundação Perseu Abramo. Por sinal, o livro está postado lá. Bom, professor, a situação não está fácil. O dia inteiro chegam notícias mostrando a repulsa ao pacote apresentado pela presidente Dilma para o reequilíbrio das contas, para o acerto das contas públicas e retomada de crescimento, que é a presunção que possa acontecer da forma como foi apresentado. Entretanto, no governo Dilma tem havido umas investidas e algumas recuadas conforme a reação. A oposição, é óbvio, ao governo está aproveitando para avaliar que a presidente não sabe o que faz, que o que existe é desgoverno, que a presidenta age como uma barata tonta. Esse vai e vem, como é que o senhor avalia? A presidente Dilma sabe que rumo tomar, que rumo dar à situação do Brasil, à economia do Brasil? Olha, eu acho que o problema não é tanto a presidente Dilma, né? O problema é mais amplo. Há claramente um cerco de poder e uma prova de força. Não é a primeira no Brasil entre saber quem paga as contas, se é o pessoal da área financeira, o pessoal mais rico que contribui melhor, ou se através da redução dos direitos sociais, de um conjunto de políticas sociais, é o povo, digamos, que tem que pagar, né? Dada a desigualdade que tem no Brasil, para mim não tem dúvida quem deve pagar. Quer dizer, nós devemos continuar. Nós temos por baixo 100 milhões de pessoas que precisam viver melhor. Ou seja, há um espaço de mercado interno gigantesco por ocupar. O mercado internacional, sobre o qual a gente se baseou bastante tempo, caiu de maneira absolutamente dramática, né? Se você pega, no Brasil é um grande exportador de minério de ferro, certo? Em 12 meses caiu 45%. Soja, suco de laranja, todas essas coisas caíram mais de entre 25% e 30%. Ou seja, nós temos uma fragilização externa que nós temos que reconverter para dinamizar a partir da demanda da base da sociedade. Isso já aconteceu na época do governo Lula. Foi a dinamização da base que movimentou a economia com aquela crise pavorosa, né, em 2008. Hoje, dá para repetir aquele modelo, professor? Dá para repetir e aprofundar. Nós temos mais de 100 milhões de pessoas que precisam viver bastante mais. Sim, mas tem a condição, o Tesouro Nacional, com um déficit previsível, como aquele no orçamento que foi anexado ao orçamento de 2016, tem condição de promover essa inserção social, aprofundando, ampliando programas sociais que favoreçam a inclusão, como o senhor está dizendo? Veja bem, nós estamos falando de 80 bilhões de reais, né? 80 bi? 80 bi. Nós estamos falando de cerca de 1,5% do PIB. Nada que o Brasil não aguente. Agora, pegue a dimensão, porque eu, por desgraça e na minha idade, não sou de bater panelinha, e sim de fazer contas. Essa é a minha profissão, tá? Então, eu pego, elevaram a taxa Selic, né, para mais de 14%, ou seja, estamos transferindo
do dinheiro dos nossos impostos para, essencialmente, aplicações financeiras e, essencialmente, para bancos, mais de 300 bi por ano. Esses 300 bi cobrem amplamente tudo que se fala no buraco do orçamento. Tá? Isso é uma dimensão, certo? Eu pego o conjunto do que pressiona, digamos, a população. Pessoas vão dizer CPMF 0,20%. Meu Deus, 0,20%. Se você paga no cartão à vista, a moça no caixa pergunta, crédito ou débito? Se você diz crédito, você está pagando à vista. Você está pagando 5% sobre tua compra. Não é 0,20%. Estamos falando em 5%. Se você faz a opção débito, você está pagando na faixa de 2%. É uma imensidão. Tanta gente, quase todo mundo paga tudo no cartão. Agora, esse juro extorsivo, sim, o aumento progressivo da taxa Selic, que chegou nesse absurdo de novo dos 14,5%, é em nome da contenção da inflação. E eu li um artigo seu em que o senhor diz que a inflação ela é contaminada pelo interesse desse universo financeiro, das empresas do universo financeiro, que interessa a esse universo que a taxa de juros suba, então existe todo um auê em cima da inflação que está voltando e que o governo é culpado, e aí o aumento da Selic como uma medida de contenção. O Banco Central, o Conselho Monetário Nacional são subservientes a essas pressões das empresas do universo financeiro? Olha, são subservientes não só aqui, como são subservientes na França, como são subservientes nos Estados Unidos. Se a gente pega um pouco de recuo, é que nós estamos tão infernizados por essas notícias, meu Deus, Brasília, reunião desse, daquilo, que a gente não para pensar que nesse planeta, você puxar, através da dívida pública, dinheiro para banqueiros, essencialmente, onerando as políticas sociais, está acontecendo na Grécia, está acontecendo na Espanha, está acontecendo na França, está acontecendo por toda parte. Faz parte da financiarização internacional. No nosso caso, o brasileiro sente a flor da pele, digamos, a ameaça da inflação, né? Nós já tivemos 1.200%, o dragão, né? Agora eu pego, por exemplo, valor econômico e pego as previsões, o que os economistas acham da inflação. Não está ali nem Delfim Neto para dar um lado, nem Tânia Bacelar, nem Rubens Recupero, só estão empresas que ganham com a intermediação financeira. Eles projetam a inflação para cima, o que faz a padaria da esquina? Diz, olha, está subindo, eu vou subir o meu. Né? Você gera o processo inflacionário. E com isso você justifica o aumento das taxas Selic, que é porque todo mundo faz isso para o bem do povo, naturalmente. Todo mundo está interessado. E tem reversão esse quadro, professor? Olha, se tem reversão, eu acho que nós estamos no braço de ferro político. O problema não é econômico, o problema é financeiro e o problema é político. Para quem acompanhou o que se deu em 54 com Vargas, em 61 com Goulart, em 64 com... É só ler o livro Getúlio, certo? Do Lira. Você tem a linha do que está acontecendo hoje, né? Ninguém tem a bola de cristal, ninguém pode fazer a previsão, porque na realidade depende muito mais das forças políticas do que de uma lógica econômica. Então está difícil. Está difícil. Que as forças políticas, nós estamos vendo em que ponto e em que estado estão. Falta grandeza, né, professor? Olha, é uma política desse tamanho. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini.